Queridos e queridas, como é que vocês estão? Beleza? Espero que não se importem, porque minha rinite está atacada, como sempre. Então, é bem provável que eu continue espirrando aqui, tá? Então, aqui não se esqueçam que os arquivos de TDD também estarão aqui, tá bom? Estarão aqui na parte 10. Até agora eu não subi nem mesmo a parte dos arquivos, que é a parte 9, e muito menos o do TDD, que é a parte 10. Pelo menos hoje é o qual eu estou gravando. Pode ficar tranquilo que quando vocês estiverem assistindo, os arquivos já estarão lá. Mas aqui nós vamos tratar sobre o ciclo, vamos dizer assim, comum de programação e o ciclo do TDD. Né? Não vou entrar muito na parte filosófica, vou entrar mais na questão prática. Então, quando a gente está desenvolvendo algum sistema, eu não sei se vocês já desenvolveram profissionalmente ou já desenvolveram, não exatamente um programinha simples, mas em si um sistema. Então, quando nós estamos tratando sobre sistemas, estamos tratando sobre dependências, estamos tratando sobre funcionalidades diferentes e muitas vezes existem algumas coisas as quais impactam em outras. É meio genérico falar agora, mas quando vocês estiverem desenvolvendo uma coisa maior do que 10 arquivos ou algo do tipo, vocês vão entender exatamente o que eu estou falando, tá bom? Então, quando a gente pensa num fluxo normal, né, a gente pensa mais ou menos assim, né? Não sei vocês, eu estou falando de uma forma mais genérica. Ah, eu não penso assim. Tá bom, eu estou falando só por uma questão de exemplo. Então, nós programamos já a funcionalidade, tá? Então, quando você está falando de programar aqui, eu já estou falando programar a funcionalidade. Ah, eu vou programar para poder cadastrar no banco de dados. Ah, meu, então você já faz o arquivo que conecta. Aí você já faz um outro arquivo que vai fazer a camada de dados dessa parte que você vai conectar ao banco de dados, né? Você já vai fazer a parte que você vai selecionar esses dados para poder conectar no banco de dados, então você já vai criar a camada DAO disso, aí logo depois disso você já vai criar já vai fazer a parte do controller, e você já vai programando e você vai testando de forma só para saber se a funcionalidade, só para saber se aquela funcionalidade está funcionando ou não. Ah, beleza, cadastrou, pau no gato, vamos embora. Aí às vezes você vai precisar fazer alguma determinada mudança. Às vezes não. Sempre que você estiver desenvolvendo um sistema, bota na tua cabeça que o sistema vai mudar, tá bom? Vai haver mudanças no sistema. Nunca o sistema vai ser fixo, estático. Esquece isso. É bobagem você pensar desse jeito. Então, quando você vai realizar alguma determinada mudança, pode ser que aconteça que, caso ocorra a possibilidade de certa ocorrência ocorrer, tá bom? Mas eu vou falar assim, existe uma chance muito grande de quando você fazer uma alteração no seu sistema, pode ser que dê algum problema em algum outro lugar. E o que eu estou dizendo? Eu estou falando, por exemplo, vamos dizer que eu tenha o cadastro de produtos, eu tenho um cadastro de pessoas e eu tenho um cadastro de fornecedores. Beleza? Pode ser que no tratamento de produtos, na hora que você está fazendo essa mudança, funcione. Só que pode ser que esse mesmo cadastro, às vezes você está usando alguma coisa genérica, algum programa genérico, ou alguma coisa do tipo para poder fazer esse cadastro, pode ser que na parte de fornecedores quebre alguma regra. Pode ser alguma regra na parte de visualização, pode ser alguma regra na parte de controle, para onde você envia determinado arquivo ou não, pode ser na regra de cadastro da base de dados, e assim sucessivamente. Pode ser algum erro de cálculo, pode ser milhares, centenas, dezenas, milhões de coisas que podem dar errado, tá bom? Então, como é que o TDD ajuda nisso, tá bom? Como é que o TDD ajuda? Porque para você fazer o desenvolvimento orientado a testes, tá bom? Para você desenvolver o TDD, primeiro de tudo você tem que criar um teste. Logo depois disso, esse teste vai falhar, você vai desenvolver o mínimo possível para este teste resolver. Logo depois disso, você vai refatorar, né? Você vai fazer com que aquela parte funcione. Logo depois disso, você refatora.
e vai continuando desenvolvendo. Então você vai fazer o teste falhar, tá? Teste falho, vamos dizer assim. Falhar, vai. Você vai fazer o teste falhar primeiro de tudo. Aí logo depois disso, você vai desenvolver o mínimo possível para fazer esse teste funcionar. Então aqui vai ser a parte de desenvolvimento. Logo depois disso, você vai fazer o desenvolvimento no mínimo, que é para quê? Para fazer esse teste funcionar. Teste OK. Aí você vai entrar na parte de refatoração. Você vai entrar na parte de refatoração e logo depois você vai desenvolver um outro teste. E assim você vai seguindo sucessivamente. Então eu preciso, por exemplo, eu preciso cadastrar uma determinada pessoa. Beleza, eu sei que a funcionalidade total é essa. Ah, mas eu preciso o quê? Eu preciso ter uma classe ao qual receba esses dados. Aí você vai desenvolver o teste somente para você poder ter aquela classe. Ah, beleza, a partir do momento que eu sei que eu posso instanciar aquela classe, eu quero fazer com que eu cadastre esses dados no banco de dados. Então, existem todos os passos que você vai ter que fazer para você poder ter esse cadastramento no banco de dados. Ah, eu quero ter uma funcionalidade ao qual eu consiga baixar um arquivo da internet e eu consiga abrir ele e ler determinados dados. Você vai fazer passo a passo, parte a parte disso. Ok? Fica um pouco difícil da gente entender, principalmente uma coisa que demorei muito para entender, é que esta parte aqui, a primeira, você realmente desenvolve o teste pensando em uma funcionalidade que ainda não existe na maioria das vezes. Então, eu sei que eu vou desenvolver, sei lá, pessoas. Então, eu quero saber quais são os filhos dessas pessoas. Então, vou colocar aqui uma função chamada exibir filhos. Ou retornar filhos, né? Na maioria das vezes eu não tenho nem mesmo uma classe de pessoas, eu não tenho nem mesmo um método de filhos, e eu não tenho nem mesmo uma classe que às vezes pode ser de filhos também. Eu não tenho nada disso ainda na hora que eu começo a desenvolver, na hora que eu faço o teste. Mas é exatamente para isso. Eu desenvolvo o teste primeiro, já pensando no que eu vou fazer, e eu vou fazendo parte a parte de pequenos passos mesmo, tá bom? Pequenos passos para que eu tenha o meu resultado. Tá bom? Tá um pouco genérico ainda, mas pode ficar tranquilo que quando a gente começar a desenvolver, vocês vão entender. Qual que é a parte boa disso, né? Então, você tem a parte boa que, fica muito mais fácil para você refatorar. Então, na hora que fica muito mais fácil para você fazer alguma determinada mudança no seu sistema. Fica muito mais fácil para as outras pessoas poderem acompanhar também, porque afinal de contas você vai usar os seus testes como documentação. Isso eu vou explicando ao longo do curso, eu vou explicando como você cria funções, etc. Com toda a certeza do mundo vai ter vídeos 2 ponto alguma coisa, que vai ser alguma correção ou algo do tipo, que conforme eu vou estudando eu também vou passando para vocês, tá bom? E você meio que se certifica que o programa está funcionando conforme você programou. E quando você faz um teste inteiro de todo o seu sistema, qualquer mudança que você fez, você verifica se o resto do sistema está funcionando ou não. Tá bom? Às vezes pode ser que você desenvolva um teste, 2 testes, pode ser que chegue nas centenas de testes, milhares de testes, tá bom? Esqueci do plural. Milhares de testes, tá? Mas pelo menos quando você fizer uma mudança, você sabe se quebrou todo o seu sistema ou não, tá bom? Uma coisa que eu escutei, eu acho que isso é uma dica pessoal. Sempre quando você ouvir alguma coisa, alguém te mostrando, qualquer coisa, nossa, que é revolucionária, etc., tenta ver se existe alguma coisa ruim em cima disso. Tá? Coisa que eu ouvi de programador muito bom, melhor que eu já vi até hoje, um dos melhores, é que muitas vezes, tudo bem que no nível dele ele é um programador tão bom que ele consegue fazer as coisas que dificilmente dá problema. Mas quando você está desenvolvendo o teste, às vezes o ruim é que você vai demorar muito para você desenvolver esse teste. Principalmente quando você, não tem ainda experiência na hora de desenvolvimento de testes, 2, e você não tem muita vivência em cima daquele sistema ao qual você está querendo testar. Então, às vezes, você tem que fazer um mock,
que é você simular aquele sistema. Então, às vezes, para você simular aquela outra chamada de algum outro sistema, você tem que desenvolver toda a parte do mock, e que às vezes pode ser simples, mas às vezes é bem complicado, porque você precisa saber a documentação daquele sistema que você precisa usar ele como dependência. Você depende daquele outro sistema, às vezes pode ser um sistema de leitura de arquivo, às vezes pode ser um sistema de configuração de bloco de dados. Tá? E você vai demorar muito tempo simplesmente para você botar um teste nele. Então, assim, existe o lado bom, que você garante que qualquer mudança que você fizer no seu sistema, ele não dê problema, né? Então não impacte em outras coisas que sejam dependentes ou não. A parte ruim que eu escuto, pelo menos das pessoas que eu já trabalhei, é que TDD, às vezes, demora muito para você desenvolver alguma coisa. Tá? Então você vai demorar tanto tempo para você desenvolver o teste, quanto tempo para você desenvolver a solução, tá bom? Então tem os prós e os contras disso, aos quais você vai ter que pesar, tá bom? E é isso aí. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado, pelo menos dessa parte mais teórica da coisa. No próximo vídeo a gente já vai começar a montar o nosso ambiente virtual para as nossas aulas. E logo depois disso nós vamos começar a fazer os nossos testes. Beleza, meus queridos e minhas queridas? Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês gostem dos próximos vídeos. Se gostou, curte, compartilha, assina o canal e ativa as notificações para vocês saberem quando saíram os próximos vídeos. Beleza? E não se esqueça que os arquivos, não essa aula, que essa aula nem tem arquivo, mas nas próximas aulas já terão os arquivos lá no GitHub. Beleza? Beijos na bunda, até mais. Pelo menos por enquanto os vídeos estarão saindo às 8 horas da manhã e eles estarão tanto na playlist do melhor curso de Python quanto da playlist de TDD em Python, tá bom? Porque assim fica mais fácil, inclusive, para as outras pessoas acharem. Beijos na bunda, até mais.